Leitura do AT, Isaías 11, de 1 a 5. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Leitura do NT, João 13, de 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Bom, a gente está, como eu falei, comemorando o Advento. E é esse tempo no qual a gente se prepara para, não só para o Natal, mas sempre olhando o Natal à luz da segunda vinda de Jesus. Um dia ele prometeu que ele vai voltar, como a gente cantou aqui em várias músicas, né? E o nosso tema então é esse, eu já escuto os teus sinais. Semana passada a gente já conversou um pouquinho sobre esses sinais, o sinal da luz que rompe a escuridão, no sentido de como que, quando a gente vê assim, a bondade surgindo no meio das trevas, no meio da desesperança, como que isso é um sinal de que Deus está presente no nosso meio. E hoje eu quero falar com vocês sobre um segundo sinal que eu vejo nas Escrituras, que é quando a justiça ela acontece para aquele que é injustiçado. Quando a justiça acontece para aquele que é injustiçado. E o texto que o Abba leu, eu vou focar hoje no texto de Isaías, É um texto que mostra que a gente vive num mundo de injustiça, de fato. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o contexto social daquela época. Uma das tarefas do rei, e quando a gente fala de Messias, a gente está falando de rei, o Messias é o ungido. O que marcava a coroação do rei era esse ato simbólico de jogar azeite na cabeça do rei. Isso era unção e era o que naquela cultura, naquela época, caracterizava o rei ou até um sacerdote também. E uma das tarefas do rei era julgar o povo com justiça. Era, assim, conseguir resolver os conflitos, as demandas das pessoas de um jeito justo, olhando com imparcialidade. Tanto é que o maior exemplo que a gente tem dessa ideia da sabedoria para julgar é Salomão. Até as crianças vão ouvir essa história. O Antigo Testamento conta uma história então, que Salomão, quando ele vira rei, ele pede, Deus aparece para ele num sonho e fala assim: você pode pedir o que você quiser para mim. E Salomão pede sabedoria. E aí Deus concede então sabedoria, e logo sim, em seguida vem um caso, que são duas mães que elas dividiam uma casa, as duas com uma criança, cada uma com um bebê pequeno, e aí uma delas, sem querer, ela sufoca o bebê. Ela está dormindo e ela deita em cima do bebê e sufoca, o bebê morre. Então chegam as duas mães diante do rei cada uma falando que o bebê que estava vivo era filho dela. E aí o rei ouve, e ninguém sabe como resolver esse conflito. Ele fala assim: traz uma espada então para mim, e já que não dá para resolver, a gente vai cortar a criança no meio e dar uma metade para cada uma. Aí a mãe de verdade fala: não, então se vai matar a criança, deixa a outra ficar com a criança. E aí Salomão fala: então dá o bebê para essa daí. Porque uma mãe ela prefere ficar sem o bebê e deixar o bebê vivo do que perder o bebê. Então
Isso é uma história assim que ilustra, né, essa sabedoria. E aí quando a gente olha para o texto de Isaías, a gente precisa aprender a ler aquilo que o texto não diz para a gente sem dizer. Porque o texto ele mostra que tem uma expectativa muito grande dessa figura, desse rei que vem para trazer igualdade, principalmente aos desfavorecidos. Um rei que não julga pela aparência, que não julga pelos rumores, aquilo que ele escutou. Um rei que consegue defender o direito do pobre, quando aparentemente ninguém defende, porque os ricos eles têm dinheiro para poder pagar, sei lá, os melhores advogados, eles têm condições até de subornar, de chantagear as autoridades para poder distorcer a justiça a favor deles. Então isso significa algumas coisas. Significa que, se tem esse texto, né, dizendo assim que eles esperavam tanto esse rei, é porque de fato não havia reis justos. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe isso. Os reis vão vindo e cada um deles é pior do que o outro, cada um deles é mais corrupto do que o outro. Então a justiça ela estava distorcida, o sistema todo estava distorcido, né? E aí aqueles que não tinham recursos eram os que mais sofriam. Por isso então que um rei justo, ele é algo inusitado e muito esperado. Mas graças a Deus que isso ficou na antiguidade, né? A gente vive hoje numa democracia totalmente diferente, né? totalmente mudado. A gente vive num lugar super justo, né? Mas a gente sabe que não é assim. A gente vive num mundo extremamente injusto ainda, né? É só a gente pensar, por exemplo... cara, eu falo tanto dessas coisas. Eu tenho um podcast, viu, gente, que é o Confraria dos Maltrapilhos. Depois, se quiserem lá, eu falo muito disso, né? Mas, sabe, dá pra gente pensar, tipo, no racismo estrutural. Você pensar, por exemplo, que 5% dos cargos, menos de 5% dos cargos de diretoria dentro de uma empresa são para pessoas negras, a gente percebe que tem alguma coisa errada, né? Se a gente pensar que a chance de um jovem negro morrer é muito maior do que um jovem branco, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada no nosso país. A diferença de gênero, né? As mulheres ganham 20% menos do que um homem para fazer a mesma coisa dentro de uma empresa. E isso é fato. Distribuição de renda, sei lá, um dos últimos dados que teve, acho que do ano passado, 1% mais rico do país tinha quase metade da riqueza do país inteiro. Você tem noção disso? Metade da riqueza de todo o nosso país na mão de 1%. Seria a mesma coisa assim, que metade da riqueza do país está na mão da população, acho que menos do que a população do Sergipe, que eu acho que é o menor estado que tem. Então assim, é muito desigual, né? E a gente está vendo, o povo está morrendo de fome, certo? A fome aumentou muito, as pessoas estão na miséria, né? Então assim, está todo mundo endividado, a maioria das famílias estão endividadas, a gente vive no rotativo, no cartão de crédito, aquele sufoco para pagar as coisas, para fazer as compras no final do mês. Mas Isaías diz para a gente então que o rei, o Messias, ele traria justiça aos injustiçados. Então vamos olhar de novo agora para o texto de Isaías, se quiser tá aí na tua Bíblia. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. É muito interessante que Isaías ele faz uma metáfora, né, quando ele começa falando dessa pessoa. E a palavra tronco, na verdade, algumas Bíblias traduzem da forma mais literal, que é toco. Do toco de uma árvore vai surgir um renovo. Então imagina comigo o seguinte, a gente tem até algumas árvores ali fora bem grandes, né? Imagina uma árvore enorme, grande, com uma sombra muito grande, tá? Uma árvore bem bonita, vistosa. De repente você passa lá um tempo depois, essa árvore foi cortada, e você só tem um toco. E aí parece que aquilo morreu. Só que aí passa mais um tempo e você olha para aquele toco e você vê que do meio do toco surge um brotinho, surge um galho novo, né, verdinho. Então a gente percebe que a raiz ainda está viva. E esse brotinho, né, esse renovo, ele é esse símbolo de recomeço, de algo novo que surge, algo inesperado. E o que é isso, né? Então ele fala assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. E esse versículo me lembra quando o anjo aparece para Maria e fala assim, olha, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus.
Então o Espírito Santo vem sobre esse Messias e ele vai ser uma pessoa totalmente diferente, né? E de que forma que esse Espírito de Deus vai capacitar então esse rei? Então olha só, gente, ele começa a descrever e a linguagem profética, né, que Isaías usa é uma linguagem poética. A poesia no Antigo Testamento ela é uma poesia de paralelismos. Então eles fazem paralelos de coisas iguais, ou eles fazem paralelos de coisas diferentes e ambíguas, né? Mas eles sempre trabalham muito essa ideia do paralelismo. E aí ele começa a descrever então e fala assim, olha, o rei que vai vir, ele vai ter sabedoria e entendimento. Então a característica desse rei tem a ver com a inteligência, tem a ver com a razão. E um comentarista bíblico, ele fala pra gente que essas duas palavras juntas, elas dão uma ênfase no grau de sabedoria que esse rei vai ter. A sabedoria dele vai capacitar ele a tomar decisões legais e justas. É por isso então que depois o texto vai falar assim, ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base naquilo que ouviu. Tal como o rei Salomão, por exemplo. Então ele vai ser um rei que vai ser imparcial. Aí em segundo lugar fala assim, o Espírito de Deus vai capacitar ele com conselho e poder, ou então conselho e fortaleza. O que é isso? É a capacidade de agir, de fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Tem a ver com a sede dos desejos desse rei, no sentido de que o conselho tem a ver com ele saber fazer aquilo que é certo, então ele traçar uma estratégia e conseguir cumprir aquilo. Então a questão é que ele vai ter força e habilidade para poder executar os planos e as estratégias que ele idealizou. E a habilidade de repelir, de suprimir os opressores. Por isso que o texto fala assim, com a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro de sua boca matará os ímpios. Então esse rei vai ser igual ao rei Davi. O rei Davi foi um cara que conseguiu afastar os inimigos, conseguiu afastar as pessoas que oprimiam o povo. E esse rei então vai ter a força de Davi. E por final ele vai ter conhecimento e temor do Senhor. Conhecimento aqui é usado no sentido do pacto, né, da aliança lá que Deus fez com o povo, no sentido de que ele vai ter disposição de se submeter a Deus. E o temor tem a ver com respeito saudável pela autoridade de Deus. Então essas duas coisas juntas têm a ver com a lealdade do novo rei, do Messias. Ele vai ser leal a Deus, ele vai ser fiel a Deus. E essa lealdade vai garantir que ele tome as decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, eu estudando aqui, o exemplo que tem é o rei Josias, que é um dos filhos de Davi. Jeremias falando com o filho do rei Josias, ele fala assim, ó, porque o filho de Josias foi um rei corrupto já, e Jeremias fala assim para ele, você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai, que era Josias, não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem para ele. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Ou seja, o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é defender a causa do pobre e do necessitado, é fazer a vontade de Deus, porque Deus tem prazer na justiça. Então, o Messias seria alguém que seria sábio para agir com justiça como Salomão, ele teria coragem para afastar os inimigos como Davi, e ele seria fiel a Deus, leal a Deus para defender os necessitados como o rei Josias. Essa é a imagem então do Messias. No entanto, o Messias veio e parece que pouca gente reconheceu ele como Messias. Por que será? Se tinha um quadro tão claro de como seria esse rei, por que as pessoas que olharam para Jesus e viram ele não reconheceram ele? Sabe por quê? É porque quando o Messias veio, ele não foi justo, sabia? Ele não foi justo. Na verdade, ele foi misericordioso. Porque ser justo significa você agir de acordo com a lei, você cumprir a lei. Você fazer valer aquilo que está na lei. Mas quando o rei veio, ele
preferiu ser misericordioso do que ser justo. Então, por exemplo, pegaram uma mulher lá em adultério, levaram para o rei e falaram assim: olha, essa mulher foi pega em adultério, a nossa lei manda que ela seja apedrejada. O que você diz? O rei olhou para o pessoal e falou assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí um a um foi embora. Ele olha para a mulher e fala assim: ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor. Então ele diz: nem eu te condeno. Vai embora e não peca mais. Ou seja, em vez dele cumprir a lei, dele ser justo, ele foi misericordioso. E isso confundiu a cabeça das pessoas. O rei veio, mas ele tinha coragem para expulsar os inimigos, para expulsar os opressores. Mas quando ele vem, ele não expulsa os opressores que as pessoas esperavam, porque quem eram os opressores da época? Eram os romanos, soldados romanos. E no entanto o rei vem e ao invés dele se dirigir com a palavra da boca dele, como diz o texto de Isaías, e castigar os inimigos do povo de Deus, que eram os romanos, ele entra dentro do templo e ele começa a falar contra os sacerdotes, contra os vendedores, contra toda a estrutura religiosa que tinha, que ao invés de permitir que os estrangeiros viessem e adorassem a Deus, deixava os estrangeiros de fora. Então quando Jesus ele entra no templo, ele fala assim, diz assim o Evangelho, e ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, ao invés dele expulsar os estrangeiros, ele vai lá e ele mexe com toda a estrutura dos próprios sacerdotes, que eram a autoridade do povo, porque eles não deixavam que os estrangeiros viessem adorar a Deus dentro do templo. E isso, de novo, confunde a cabeça das pessoas. Ele foi leal como rei Josias, mas ele não defendeu apenas o necessitado financeiramente. Porque ele pega um cara que é rico, e ele enxerga que esse cara é miserável, apesar da riqueza dele. E aí ele oferece para esse cara que é muito rico, aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Ele oferece aceitação, ele oferece perdão, ele oferece amizade. Então Jesus pega um cara que era cobrador de impostos, que é Zaqueu, e ele fala assim: Zaqueu, eu vou comer na tua casa. E aí Zaqueu fica super feliz. E aí o texto fala assim, que as pessoas viram isso e começaram a se queixar. Como é que esse cara come na casa de um homem pecador como esse? Porque os cobradores de impostos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então eles eram considerados traidores. E Zaqueu, e o costume, é que os caras eles roubavam muito, eles tiravam dinheiro a mais para poder ter para eles, então eles ficavam ricos. Eles eram corruptos. E aí Jesus vai, porque sentar para comer com uma pessoa significa você estender a amizade dentro daquela cultura. E ele topa ser amigo desse cara, que era rico. Mas aí ele olha para esse cara e fala assim, e aí Zaqueu, diante disso, fala assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Jesus olha para ele e fala assim: cara, hoje aconteceu salvação nessa casa, esse homem também é filho de Abraão. Então as pessoas veem isso e eles ficam confusos, eles falam assim: cara, esse rei não é aquilo que a gente esperava. Então, gente, embora Jesus fosse rei e senhor, ele se fez servo. E aí o texto do Novo Testamento que a gente leu, ele pega, ele veste uma toalha, ele se coloca no lugar de escravo, porque eram os escravos que lavavam os pés. E ele serve os discípulos dele, ele fala assim: olha, vocês me chamam de Senhor e eu sou o Senhor, eu sou o rei, mas eu estou disposto a servir vocês. Então Jesus ele triunfa quando ele perde tudo. Jesus ele é o rei que vence quando ele se torna fraco. E isso dá um nó na nossa cabeça. E isso traz implicações sérias para aqueles que querem seguir esse rei. Porque ele fala assim: do jeito que eu fiz, vocês também devem fazer, se vocês quiserem ser meus discípulos. E vocês vão ser muito felizes se vocês colocarem em prática isso. Então, gente, quais são as implicações para a gente que está a fim de seguir esse rei? Se a gente de fato está a fim de seguir ele.
Tim Keller fala assim, ó: superioridade racial e social, acúmulo de dinheiro e poder à custa dos outros, anseio por reconhecimento e popularidade. Tudo isso são marcas da vida no mundo e representam o oposto da mentalidade do Evangelho. Eu vou ler de novo. Superioridade racial e social, acúmulo de dinheiro e poder à custa dos outros, anseio por reconhecimento e popularidade. Tudo isso são marcas do mundo. Ou seja, o mundo é esse sistema que não serve a Deus, que não está debaixo do governo de Deus. Representam o oposto da mentalidade do Evangelho. Ou seja, esse Evangelho escapista, que quer fugir do mundo, sabe? Que quer ir para o céu só. Até eu pensei muito se a gente ia cantar essa música, né? Do Jesus virá outra vez aqui e tal. Mas eu acho que ela é muito boa. Só que o problema é que teve uma teologia que foi pregada por muito tempo, que foi uma teologia escapista. Que as pessoas só queriam fugir desse mundo, queriam ir para o céu. Enquanto a terra se torna um inferno de desigualdade, sabe? De injustiça, de violência. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Esse falso evangelho da prosperidade, que funciona com base na lógica do mercado, que é a lógica da troca, da barganha, do suborno, que está super alinhado com esse capitalismo predatório, sabe? Que, sei lá, que é a lei do mais forte, entendeu? Que aí faz com que os evangélicos eles queiram entrar dentro da política partidária, fazer uma bancada evangélica para poder fazer valer a nossa vontade, né? E aí colocar uma ideologia sobre os outros, né? A força. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. E tem um outro extremo também, que é esse falso evangelho liberal, que não fala de pecado, que não fala do custo de seguir Jesus, das renúncias que a gente tem que fazer dos nossos apetites pessoais, que se preocupa mais com a opinião pública, se preocupa mais em ser bem visto pela cultura, né? E aí nunca é uma contracultura. Também tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não quer fugir para o céu. O Evangelho de Jesus, ele luta para antecipar os valores do céu aqui na terra. Justiça, paz, amor, alegria, beleza. Tudo isso que é o céu, a gente luta para que isso aconteça aqui agora. O Evangelho de Jesus, ele não tenta barganhar para prosperar. Pelo contrário, ele está disposto a abrir mão, a perder para que os outros ganhem. Ele se dispõe a sofrer para que o outro seja consolado, para que o outro seja suprido, para que o outro se sinta amado. O Evangelho de Jesus, ele não fecha o olho para o pecado pessoal. Pelo contrário, ele desafia a gente também a abandonar a nossa velha vida e ser santo como aquele que chamou a gente é santo. Então eu quero citar de novo Tim Keller. Ele fala assim, ó: o Evangelho então cria um novo tipo de comunidade, uma comunidade que serve, com pessoas que vivem de um modo completamente incomum como seres humanos. Então a igreja, ela é essa comunidade que ela está disposta a servir, e ela vive de um jeito diferente, ela tem que ser diferente, é incomum o jeito da igreja. Então eu quero encerrar fazendo 2 aplicações, tá? Para a gente entender na prática o que a gente precisa fazer. Primeiro eu vou falar com você que faz parte dessa comunidade em comum, você que está dentro da igreja já. Eu queria sugerir um exercício para você colocar isso em prática. Então você vai fazer 3 orações. A primeira oração você vai orar falando assim: Senhor, eu quero que você mostre para mim quem que eu posso servir. Quem que o Senhor está me chamando a servir. E a pessoa que Deus pode colocar na tua vida, sei lá, Deus pode mostrar vários tipos de pessoas. Pode ser uma família com dificuldade de criar os filhos, pode ser um adulto que não sabe ler, pode ser um idoso que está solitário, pode ser um adolescente que está vivendo um luto porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, pode ser uma mãe que está recém-divorciada, com criança para cuidar, perdida, pode ser um homem que está desempregado,
pode ser um dependente químico, uma criança que foi vítima de violência, de abuso, pode ser um imigrante refugiado ou até um estudante que veio de fora do país, de fora do estado, pode ser um doente crônico, um doente emocional, pode ser um ex-presidiário, pode ser uma prostituta, pode ser uma pessoa que está vivendo uma situação ali análoga à escravidão. Você vai pedir para Deus, Deus, mostra uma pessoa que eu posso servir. Segunda oração, você vai orar assim, Senhor, o que eu posso fazer por essa pessoa? E cara, Deus pode te mostrar um monte de coisa. Ele pode mostrar que você pode, por exemplo, usar o teu trabalho para abençoar essa pessoa. De repente no teu trabalho você tem condições de, sabe, de fazer com que a coisa ande para essa pessoa. Você pode usar a tua influência. De repente você não tem condições de fazer, mas você está do lado de quem pode fazer. E você pode conversar com alguém, sabe? Você pode, tentar mexer os pauzinhos ali para poder abençoar a vida dessa pessoa. Deus pode usar teu expertise, né? Aquilo que você é bom de fazer. Cara, de repente você é bom de administrar, você pode ajudar a pessoa a colocar a vida financeira dela em ordem. Você pode ser uma pessoa boa de ouvir as pessoas. Sei lá, cara, o que você faz bem? Entendeu? Você pode usar o teu dinheiro ou para ir lá e resolver o problema, ou para ir lá e contratar alguém para resolver o problema para a pessoa. Você pode colocar os seus bens à disposição, seus recursos materiais. Cara, desculpa, mas assim, outro dia eu estava ouvindo uma pregação da Ed Renekiewicz, né? E eu estava até pensando assim, o pessoal vai falar assim, olha lá o Jota, pastor comunista, né? Mas, cara, o Kiewicz falou assim, né? A pregação dele. Que tipo de Deus que vocês querem servir, sabe? Porque vocês estão falando assim, cara, vai virar comunista agora, né? Vai colocar uma pessoa dentro da tua casa, né, para morar. Kiewicz falou assim, cara, você tem 3 casas, né? Tem uma casa na praia, uma casa não sei aonde. Ele falou assim, e não é mesmo para colocar alguém dentro da tua casa para morar, alguém que não tem casa? Não é para fazer exatamente isso? Não é isso que a igreja fazia quando ela começou? Entendeu? Então, assim, a gente tem uns medos, né? Eu não estou falando que a gente tem que fazer isso, mas, cara, assim, que Deus que a gente quer servir, entendeu? A gente quer servir esse rei, né? Que faz a coisa ser mais justa. Ou, sei lá, a gente quer servir o nosso umbigo. A gente tem que pensar nisso, entendeu? Então, sei lá, Deus pode ajudar a gente orientar a gente para procurar aliados, parceiros, para a gente se tornar voluntário de repente. De repente tem uma ONG, alguém que já cuida, sabe, que já faz, está precisando de força ali, cara, vai lá, ajuda. Ou você pode criar alguma coisa nova, sei lá. Então, primeiro você vai orar, Deus, quem que eu posso servir? Segundo, o que eu posso fazer? Terceiro, você vai pedir o seguinte, Senhor, agora fortalece minha mão e me ajuda a fazer esse negócio. E bota a mão na massa, sabe? Porque principalmente a gente que é presbiteriano, a gente ora e nunca, fala assim, a gente treina e nunca vai pro jogo, né? A gente fica só no treino e não compete, entendeu? Então, cara, bota a mão na massa, sabe? Fala, Deus, agora me abençoe e vai, se joga. Porque a fé sem obras, ela é morta. E a gente precisa praticar. E aí, cara, lembra o seguinte, o mesmo Espírito que capacitou o Messias, não é isso? Qual que é o Espírito do Messias? Espírito de sabedoria, para saber o que fazer. Espírito de coragem, para agir. Espírito de lealdade a Deus, para ser gracioso. Esse Espírito está dentro de você. É esse Espírito que te capacita. Então você tem condições sim de fazer alguma coisa. Agora, a segunda aplicação é para quem não faz parte dessa comunidade em comum ainda. De repente você não está dentro da igreja. O que eu queria te falar é o seguinte, talvez você pode estar pensando assim, mas não é muita hipocrisia da tua parte? Porque a igreja não foi responsável por um monte de desigualdade, um monte de opressão? E é verdade. Não tem como a gente negar isso. A igreja foi responsável e ela tem na história dela um monte de fatos que mancham a história da igreja, porque coloca ela do lado dos opressores ao invés do lado desse rei que abriu mão de tudo. E você pode pensar num monte de coisa, sei lá, tem as cruzadas, por exemplo, que massacrou os muçulmanos,
massacrou vilas inteiras, homens, mulheres, crianças. A gente tem a Inquisição, que perseguiu os judeus, perseguiu os ciganos, perseguiu todas as minorias. A gente tem a caça às bruxas, por exemplo, que foi feita nos puritanos, lá nos Estados Unidos. Os caras matavam um monte de mulher, matava na fogueira, matava afogada, matava... Já estava vendo o History Channel lá, eles colocavam a mulher dentro de um buraco, ia colocando pedra dentro dela e esmagava ela, sabe, com a pedra. A gente tem o apartheid na África do Sul, que é o maior, sei lá, exemplo de racismo estrutural mais evidente que tem, que foi legitimado pelo Estado, legitimado pela igreja. Então a gente tem um monte de coisa que suja a nossa história, e a gente não pode esquecer disso. É necessário a gente reconhecer isso, sabe para quê? Para a gente poder se arrepender disso, de pedir perdão para Deus, para a gente não cair no erro da gente ser orgulhoso e a gente achar que a gente nunca faria alguma coisa igual. A gente tem que ter sempre em mente isso, sabe? Que se a gente não tomar cuidado, a gente pode voltar a fazer alguma dessas coisas. Até porque eu acho que a igreja evangélica no Brasil, ela está flertando com muitas dessas coisas e é muito perigoso. Mas a igreja não é só esse filme de terror. A gente também tem que reconhecer que se tem hoje consciência do valor do ser humano, apesar das origens da pessoa, apesar das escolhas dela, apesar das fraquezas dela, é por causa da igreja, por causa do cristianismo. Porque a moral pagã era a lei do mais forte, tá ligado? Você pegar, sei lá, os povos bárbaros, sei lá, os vikings, né, o que você quiser, cara. Nasceu um bebê defeituoso, mata. Não consegue mais lutar, sabe? Está imprestável, mata, né? Então, se a gente hoje sabe que as pessoas têm valor, é por causa do cristianismo. Se a gente não vive a lógica desse humanismo evolucionista, que o maior exemplo é o nazismo, né? Que vai falar então que é a lei do mais forte, se os mais fortes são melhores, né? E eles prevalecem, então pode ter uma raça que é mais forte. Né? Se a gente não está dentro disso hoje, se tem um pouquinho de justiça social, é por causa da igreja. Sabe por quê? Porque foram os cristãos que cuidaram das pessoas quando elas estavam morrendo nas epidemias. Se pegar o Império Romano, por exemplo, cara, estava todo mundo saindo das cidades, os caras estavam enterrando os mortos. Foram os cristãos, por exemplo, que criaram os primeiros sistemas de ajuda social para as viúvas, para os órfãos, para os pobres, para os estrangeiros. Tanto é que teve um imperador que quis fazer um negócio desse, ele fala assim no documento dele. Ele fala assim, esses ímpios galileus, né? Ele fala assim, eles cuidam não só dos pobres deles, mas cuidam dos nossos pobres também. Isso é uma vergonha para a gente. Os cristãos democratizaram a educação. Educação era coisa de elite. A reforma protestante, quando ela aconteceu, do lado de cada igreja tinha uma escola. Por quê? Porque eles queriam colocar a Bíblia na mão do povo, para o povo poder ler. Você pegar todos os pastores antigos, cara, todos eles eram mestres, sabe, de educação. E se o pobre pode ler, é por causa da reforma protestante, é por causa dos cristãos. Os cristãos foram os primeiros a lutarem pela abolição da escravidão. Você pegar a história lá da Inglaterra, você vai ver que foi o movimento cristão que fomentou a luta pela abolição. Dentro dos Estados Unidos, muito antes da Inglaterra abolir a escravidão, que foi o primeiro país, né? Os Quakers, sabe o que eles fizeram, cara? Eles alforriaram os escravos, e não só alforriaram os escravos, eles pagaram uma indenização para cada escravo, deram terra, sabe, deram um monte de coisa assim para os caras, ferramenta de trabalho e tal, para os caras poderem depois tocar a vida deles, antes de que isso virasse lei. E no Brasil, por exemplo, a igreja, os protestantes foram os primeiros que lutaram pelo Estado laico. Estado laico é uma luta que foi a gente que defendeu isso. Legitimidade do divórcio, vocês sabiam que foram os pastores protestantes que lutaram para que o divórcio fosse legítimo? Tem até uma história, tipo, a gente pensar na igualdade da mulher, o Eduardo Carlos Pereira, ele foi o fundador da nossa igreja, né?
Ele foi um cara assim, ele era lá de São Paulo, né? E ele era super respeitado. Ele escreveu um livro de gramática que foi usado nas escolas por muito tempo. Então, a primeira mulher que quis prestar o curso de Direito no Largo São Francisco foi uma mulher que ela queria prestar, só que os professores e os alunos não queriam que ela prestasse, porque ela era mulher. Ela foi até o doutor Eduardo, lá o reverendo Eduardo, conversou com ele, ele pegou essa menina pela mão, levou ela até a banca de exame, e aí por causa da presença dele, né, os caras não tiveram coragem de barrar a moça, examinaram a moça, mas no final acabou que não deu certo, assim, eles deram um jeito depois de não deixar ela entrar. Mas ele foi até lá e pelo menos deu a chance dela tentar entrar. Essa mulher chama Pérola Binton. Tem até hospital com o nome dela e tal. Então é isso, cara. Quantos hospitais, quanto serviço social, sabe? É tudo por causa da igreja, né? Então, gente, nossa igreja ela não é perfeita, mas ela está tentando ser fiel a esse evangelho. E o convite é para você caminhar com a gente também, se você quiser fazer parte dessa comunidade em comum.